E no próximo dia 26, nós estaremos estudando a 4ª lição da revista Adultos da EBD, com o tema Deus é Triuno. O textuário de nossa lição diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 19. A verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Glória a Deus. Mas antes, peço que você deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Você que ainda não é um inscrito, se inscreva e vamos juntos fazendo a obra de Deus, aprendendo a palavra do Senhor. Começa agora o resumo da lição no EBD em Foco. O objetivo da nossa lição é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade e explicar os perigos do unicismo na atualidade. São estes os nossos objetivos, o objetivo da lição. E a introdução da lição destaca que, embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia Sagrada, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, toda a Bíblia, e desde o início da criação e narrado no Antigo Testamento, até a revelação das últimas coisas presente no Apocalipse, de Gênesis até o Apocalipse. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. No subtópico 1, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. E cada uma das 3 pessoas é chamada, de acordo com a nossa lição, e também de acordo com a Bíblia, Deus. Até porque a mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Glória a Deus. E diz a Bíblia: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. E a palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta e é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Então nós encontramos aqui a respeito da Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Já no subtópico 2, evidência no Antigo Testamento, as declarações indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Quando diz a Bíblia: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, está lá em Gênesis 3:22. E o Senhor diz: ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Então nós encontramos aqui a evidência da Trindade, lá no Antigo Testamento. Glória a Deus. Já no Novo Testamento, subtópico 3 da lição, diz que a Trindade bíblica aparece na grande comissão, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Inclusive faz parte aqui do texto áureo que nós acabamos de ler. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós encontramos aqui evidências já no Novo Testamento com relação a existência da Trindade. Na distribuição dos dons espirituais também aparece a questão da Trindade. Na bênção apostólica, que nós impetramos ao final de cada culto, e também conhecida como bênção trinitária, E na unidade da igreja, na obra da salvação e também nos credos aparece. E é importante destacar que quanto à Trindade, o termo, nós não encontramos na Bíblia Sagrada o nome Trindade. Mas esse termo ele foi aplicado já no final do 2º século, e ele foi aplicado por um dos pais da igreja chamado Tertuliano de Cartago.
aí no segundo século, já praticamente já no final. E foi, inclusive, os discípulos de Jesus, no primeiro século, eles não tinham nenhuma dúvida quanto à divindade de Jesus e nem com relação ao Espírito Santo. Mas foi pronunciada esta palavra de trindade. E muitas pessoas questionam, mas nós encontramos, como já foi destacado aqui, evidências no Antigo e também no Novo Testamento. Quando a gente olha, por exemplo, a água ela possui 3 estados, né? O estado sólido, líquido e o gasoso. Ninguém discute esses três estados da água. Todo mundo acredita e compreende e não há questionamento. Agora, quando se trata da religião, se trata de religiosidade, ou melhor dizendo, se trata da Bíblia, questões religiosas, questões espirituais, sempre há profundos questionamentos. Mas tudo bem, isso faz parte, né, para uma boa compreensão. E com relação à Trindade não é diferente, mas existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Por isso é o tema da lição Deus Triuno. São 3 pessoas que formam uma unidade chamada Deus. No primeiro subtópico fala sobre o unicismo, que foi um movimento que surgiu já no século III e também foi conhecido, de acordo com a nossa lição, comentarista, o pastor Ezequiel Soares, como monarquianismo, também o modalismo, patripacianismo e o sabelianismo. São esses nomes que passou a designar esse movimento do unicismo. E os principais heresiarcas desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. E o unicismo, ele nega a Trindade, ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não 3 pessoas distintas em uma só divindade, enquanto que a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um Deus único e verdadeiro, um Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, como já falamos anteriormente. Então nós encontramos aqui a respeito do unicismo. Já no subtópico 2, onde fala sobre a verdade bíblica, diz que Jesus deixou bem claro que ele é uma pessoa e o Pai é uma outra pessoa. Estará em João capítulo 8, versículo 16 e 17, e também em João capítulo 17, versículo 3. Embora sejam eles o mesmo Deus, lá em João 10, 30, com frequência ele se dirigiu ao Pai como outra pessoa. E quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. Está lá em João capítulo 14, versículo 16. E também no versículo de número 26. A Bíblia ensina que Jesus é o filho do Pai e não o próprio Pai. Está lá em 2 João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então, Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho outra pessoa, Deus Espírito Santo outra pessoa. É bem claro isso na palavra de Deus. Já encontramos em diversas passagens, voltando novamente ao texto áureo da nossa lição, onde destaca claramente a respeito desses 3 personagens. Interessante que a gente encontra também a presença da Trindade no batismo de Jesus. Quando Jesus está ali na água do Jordão, sendo batizado por João, a Bíblia diz que o céu se abre após o batismo, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba vem sobre Jesus, do céu desce uma voz declarando que Jesus era o Filho amado. Então nós encontramos o céu, o Pai falando para Jesus que ele era o Filho amado, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba sobre ele e o Filho na água sendo batizado por João Batista, que foi o precursor de Jesus. Então vejamos aqui com relação ao problema do unicismo. Existe na atualidade, segundo o comentarista, alguns movimentos evangélicos pentecostais, destaca o pastor Ezequiel Soares, que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente de que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Inclusive existem algumas canções, aí não vamos citar o nome delas, por questões éticas, mas os irmãos sabem perfeitamente do que se trata, quais são essas músicas.
já foi até abordado em vários estudos, né, nas igrejas, inclusive até mesmo na escola bíblica anterior, algumas lições passadas, já estudamos sobre essa questão de muitas heresias nas músicas evangélicas. Então o comentarista destaca de forma com bastante propriedade a respeito desses ensinos, desses desvios doutrinários sobre Deus que estão em algumas canções. Jesus diz que a vida eterna implica esta distinção, ou seja, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está lá em João capítulo 17, versículo 3. E a passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas. Então, nós encontramos basicamente com relação ao problema do unicismo. No segundo subtópico, nós temos uma reflexão bíblica. O comentarista destaca que alguns podem dizer que se sente bem em ouvir música de grupos unicistas, porém vale lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana lá no Éden e não servem como instrumento, de acordo com a nossa lição, aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo de Deus. Então precisamos ter bastante cuidado com relação a isso aí. Tem muitas músicas cheias de heresias que são cantadas nos cultos e que promove grandes emoções no povo. O povo sai até alegre devido a algumas letras de canções. Saem dos cultos alegres, né? Mas não saem edificados, porque não há verdadeiro ensino da palavra de Deus encontrado na letra musical. Precisamos ter bastante cuidado. Determinadas canções que são cantadas, entoadas. A posição oficial está lá no subtópico 3, fala que o unicismo é condenado na Bíblia. Há uma condenação com relação a esse posicionamento. Considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo, inclusive também pela nossa declaração de fé. No capítulo 3, melhor dizendo, da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, este livro aqui, você está vendo? É muito importante você ter esse livro, tá bom? O nosso credo, nós cremos, a declaração de fé das Assembleias de Deus. E o comentarista destaca que nós temos um manifesto oficial contra o unicismo, inclusive que está aqui nesse livro, e o uso de música de grupos unicistas em nossas igrejas. Está lá no, como já frisamos, no item 2 do capítulo 3, com relação ao unicismo, declara o seguinte: negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Segundo ainda o livro, a nossa declaração diz: negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Encontramos aqui então no livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Então essa é a posição oficial da Assembleia de Deus com relação ao unicismo, com relação à Trindade. Então, o nosso estudo está basicamente voltado nisso aí, o Deus triuno, e a importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do Jesus que está revelado na Bíblia, revelado no Novo Testamento. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, onde Paulo escreve. Então, nós não somos... É importante destacar, como disse o próprio comentarista, o pastor Ezequiel Soares, que nós não somos contra os unicistas, ou seja, não estamos aqui para atacar nenhum deles. Nós pregamos contra o unicismo, que é a doutrina desviante, tá bom? Então que Deus abençoe. Seria mais ou menos como nós não pregamos contra o pecador, nós pregamos contra o pecado.
Deus abençoe a todos e, se Deus permitir, até domingo, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e compartilhem o vídeo para a glória do Senhor. Amém.